Bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos e todas. Hoje, na escola dominical, nós estudaremos a história de uma família que enfrentou múltiplos lutos, que é a família de Noemi. E essa história também cheia de beleza, porque nela nós podemos ver expressões reais de lealdade, perseverança, de esperança, e também a representação do resgate da igreja por Jesus Cristo, representado na figura de Boaz e Ruth. E hoje, irmãos e irmãs, essa história de múltiplos lutos, ela se assemelha também à história de muitas famílias que estão passando por lutos. Não apenas um luto na família, mas diversos lutos. Então, por isso nós intitulamos a nossa lição hoje de Família Multilutada, porque muitas famílias estão experimentando esta realidade em suas vidas. E hoje nós vamos aproveitar a oportunidade para orarmos por estas famílias e por outras famílias também que sofrem com as enfermidades, com as dificuldades econômicas que o nosso país está atravessando. Então, querido e querida, abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com seus filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs. Deus maravilhoso, nós queremos dar graças ao Senhor por esta manhã maravilhosa. Queremos dar graças ao Senhor por teu amor, bondade e misericórdia. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor derrame, Deus, sobre nós o teu Espírito e que o Senhor traga, ó Deus, ao nosso coração a revelação da sua palavra santa e poderosa. Seja conosco, seja com a tua igreja, teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos e irmãs, uma crise econômica terrível abateu Israel a ponto de atingir a vida das famílias e de famílias como a de Noemi e de Elimeleque terem que deixar sua terra natal e se aventurar em terras estrangeiras. E isso acontece porque a fome naquele lugar tomou uma proporção gigante. E é interessante que Belém, onde Noemi habitava com Elimeleque e seus filhos, chama-se Terra do Pão, porque ali havia muita riqueza, era um celeiro de grãos e se transforma num lugar de grande escassez. E porque essa crise alcança a família de Noemi, eles vão para Moabe. Mas depois de algum tempo, Elimeleque morre. Depois de algum tempo, Malom e Quilion morrem, são os filhos, e Noemi fica sozinha e desalentada, apenas na companhia das suas 2 noras, Orfa e Ruth. E o luto, irmãos e irmãs, ele abala as nossas estruturas. Noemi foi profundamente abalada e mergulhou numa dor tão profunda
que a levou à amargura. Em certo momento, Noemi diz assim: não me chamo mais Noemi, quer dizer agradável, mas eu me chamo agora Mara, que quer dizer amarga. Então Noemi, a partir da dor do luto, daquele múltiplos lutos que ela enfrenta, primeiro o luto do seu esposo, depois o luto dos seus filhos. Então, porque ela enfrenta esses múltiplos lutos, ela mergulha numa amargura profunda. Nós não sabemos, a partir do momento que Noemi mergulha nessa amargura, não sabemos se foi depois da primeira morte, se foi depois da segunda ou se depois da terceira morte. Mas a verdade é que Noemi mergulha na amargura. E eu fico pensando, irmãos e irmãs, que é importante, é muito importante no dia do luto nós nos abrirmos para o consolo de Deus. A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos dele, possamos consolar os que passam por tribulação. No caso de Noemi, o consolo de Deus veio através da sua nora Ruth. Deus coloca Ruth como instrumento de consolo. Ruth, que é também viúva, faz a mais tocante declaração de fé e de amizade. Olha, vamos ler Ruth aqui, olha, para vocês verem o que Ruth diz. Ela diz assim, ó, no versículo 16. Porém, Ruth respondeu, Noemi dizendo: olha, Ruth, vai, pega o seu caminho com o órfão, porque eu não tenho mais filhos para vocês, não tem mais nada que interessa a vocês comigo, só amargura, então vão embora, né? Vão para a casa dos seus pais. Mas Ruth diz o seguinte para Noemi: não insista para que eu te deixe e nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ruth faz uma das maiores declarações de lealdade, de companheirismo, de amizade. Irmãos e irmãs, que coisa maravilhosa. Então, Noemi, no meio desta dor, desta profunda amargura, ela encontra o consolo de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus através da sua nora Ruth. E é interessante que nesse tempo tão difícil, nós abrimos o nosso coração para a ação de Deus. Por mais que nós estejamos abalados psicologicamente, por mais que nós estejamos abalados em todas as nossas estruturas, nós precisamos nos abrir para o consolo de Deus, para o cuidado de Deus, porque é Deus que vai cuidar de nós, que vai cuidar da nossa alma, que vai cuidar do nosso coração, através de alguém, através da ação do Espírito Santo direto, mas que Deus vai cuidar de nós, com certeza Deus vai cuidar. Então a amizade de Ruth para com Noemi é uma amizade saradora, e nós precisamos também nos abrir
né, para a amizade, para a ação das pessoas que realmente se importam conosco nesse momento de luto. A amizade de Ruth é saradora e ela produz restauração na vida de Noemi. E tal gesto de amor e generosidade é tocante e produz efeito na alma de Noemi. Noemi, ela tem a sua visão embaçada e as dificuldades, o luto, a dor, pode tirar de nós a nossa visão, embaçar a nossa visão e tirar de nós a esperança. Mas eu quero dizer para você, se o luto é múltiplo, a graça de Deus, ela é multiforme. E sendo a graça de Deus multiforme, ela é liberada em abundância sobre nós, podendo alcançar nós e as nossas famílias com restauração nas diferentes realidades. Então, querido e querida, que você abra o seu coração para a ação da graça de Deus. Noemi resolve retornar para Belém, para a casa do pão. Ela pega o caminho de volta, ela pega o caminho da restauração da vida. Agora, Noemi chega em Belém e quando ela chega em Belém, ela não é mais a mesma. Ela se encontrava amargurada e ela diz: vocês não vão me chamar mais Noemi, que significa agradável, mas Mara, isto é, amarga. Noemi retornou à sua cidade sem marido, sem filhos, sem bens. Ela acreditava que todo aquele sofrimento era uma espécie de punição de Deus. No entanto, o que Noemi não entende é que ela é um elo do plano da redenção de Deus para Israel. E muitas vezes os planos de Deus são maiores do que nós e por isso são incompreensíveis a nós. Quando nós vamos lidar com o luto, com a morte, nós temos muita dificuldade de aceitar aquela separação, justamente porque nós não compreendemos a extensão do plano de Deus. Nós que olhamos para as escrituras hoje, nós vemos que Noemi e Ruth, através ali de Ruth, se torna um elo de gerações, e esse elo de gerações é um elo forte para vinda de Jesus e para a restauração das nossas vidas, para a salvação das nossas vidas. Ruth e Noemi chegam a Belém no princípio da colheita das cevadas e havia esperança para elas através ali do trabalho. Irmãos e irmãs, nós vencemos a crise, nós vencemos o luto, nós vencemos a dor através da ação de Deus em nós, da providência de Deus em nossas vidas, da provisão do Senhor. Quando Noemi e Ruth chegam a Belém, elas encontram ali em Belém a providência de Deus para o seu sustento. Em Deuteronômio 24, versículos 19 e 21, explica bem, né, a ordenança divina para que as pessoas, os segadores deixassem para trás cevada, deixassem grãos para que os pobres, para que as viúvas, para que os órfãos fossem sustentados. Deus sempre teve preocupação de sustentar, de prover tudo aquilo que nós necessitamos. Isso não é diferente. O cuidado, a provisão, a graça de Deus estão sempre disponíveis a nós. E ali Ruth ajunta as espigas que os segadores deixaram para trás, tirando dali o seu sustento. Logo após, Ruth encontra com Boaz, se casa com Boaz e traz um filho para Noemi. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos e irmãs, elas têm as suas vidas restauradas ali, agora em Belém, pela graça de Deus.
Às vezes, quando nós enfrentamos o luto, nós enfrentamos a dificuldade, nós enfrentamos a dor, nós achamos que isso é o fim. Mas existe a restauração de Deus, existe o poder de Deus, existe a graça de Deus. Então, para nós que estamos enfrentando a dor, que estamos enfrentando o luto, eu quero dizer para você, pegue o caminho da casa do pão, se alimente do pão do céu, se alimente da presença de Deus e deixe Deus restaurar a sua vida e deixe Deus restaurar o seu coração. Como eu disse anteriormente, muitas famílias estão vivendo múltiplos lutos em meio à pandemia da Covid-19. Mas também há outras dores que essas famílias enfrentam, como perdas financeiras, sofrimentos psíquicos, divórcios e outras coisas. Quantas pessoas ficaram viúvas nesse tempo, órfãos? Quantos pais e mães perderam seus filhos? Quanta angústia, né, irmãos e irmãs? Mas eu quero dizer e quero deixar esta palavra para o seu coração nesta manhã. Mas que em todas essas coisas possamos ser alcançados pela graça de Deus. Possamos ser alcançados pelo consolo de Deus. Possamos ser cercados do amor, do cuidado, da consolação de Deus. E a exemplo de Ruth, irmãos e irmãs, que nós sejamos instrumentos da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, que nós sejamos leais às pessoas da nossa convivência, que nós possamos cuidar uns dos outros, abençoar uns aos outros, para a glória e louvor do nome santo de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, a sua família grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar nesta manhã. Nós queremos glorificar o teu santo nome. Nós queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre nós. Nós queremos pedir a tua bênção sobre as famílias. Sobretudo, ó Deus, sobre as famílias multilutadas. Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, quanta dor, quanto sofrimento, Pai. Pedimos, Deus, o consolo, pedimos, Deus, a ação, pedimos, Deus, a proteção, pedimos, Deus, a intervenção dos céus junto a essas famílias que sofrem. Mas, ó Deus, nós pedimos também junto, ó Deus, a todos nós, a todas as famílias, pedimos a bênção dos céus, pedimos a provisão do pão, pedimos, Deus, o cuidado, a proteção, o livramento, ó Pai, Deus, de morte, livramento de enfermidade. Pedimos, Deus, sobre nós e as nossas famílias a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Um bom dia, queridos irmãos e irmãs. Espero vocês logo à noite, tá bom? Beijos!